Bom dia a todos. A devocional de hoje ela tem como tema a guerra contra a alma. Eu estou usando a carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 como referência, que diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro está sendo usado pelo Espírito Santo para escrever a um grupo de pessoas que estão dispersos. Olha que interessante no capítulo 1, verso 1 e 2, quando ele se dirige a essas pessoas, os chamando assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Aí ele começa a dizer aonde, né? Os locais. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, da Bitínia e tal. E no verso 2, ele menciona que essas pessoas que eram peregrinas, eles eram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Pedro está se referindo aos nossos irmãos em Cristo daquela época, pessoas que foram convertidas, pessoas que conheceram o Evangelho, se entregaram a Cristo em relação à sua vida, seu coração, à sua mente, às suas atitudes, e Pedro direciona essa carta a eles, o chamando de peregrinos. Note que interessante que o mesmo termo usado no início da carta é o termo usado agora no verso 11 que eu li. Amados, insistem que como estrangeiros e peregrinos no mundo. O que são peregrinos? Peregrinos são pessoas que estão de passagem por um local, não pertencem àquele local. Aqui a palavra de Deus, ela nos direciona a entender que nós que somos filhos de Deus, convertidos à palavra de Deus, temos o compromisso com a palavra de Deus pela fé salvadora em Jesus Cristo, nós não somos daqui. A nossa casa não é aqui. Nós temos um lugar já garantido pelo próprio Jesus Cristo na eternidade. Ele usou uma expressão, consta no Evangelho de João, dizendo aos seus discípulos que ele iria voltar ao Pai para nos preparar lugar. Que lugar é esse? O nosso lugar, o destino final de nós, que somos filhos. E o filho é obediente àquilo que o pai deseja. Então a palavra de Deus nos impulsiona a entender que nós devemos ter a nossa obediência a Cristo. E a palavra de Deus, ela nos ensina que existe uma guerra contra a alma. Essa guerra, ela está dentro de nós, na nossa mente. Diariamente nós lutamos contra os nossos desejos carnais, porque nós temos uma natureza inclinada para o mal. Isso faz parte da natureza humana. O pecado que nós nascemos com ele é desenvolvido durante a nossa vida. Porém, a própria palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo crucificaram esses pecados, da mesma forma que Cristo se crucificou na cruz por nós. E nos é garantido a certeza de que se buscarmos o auxílio na pessoa de Jesus Cristo e em sua palavra, nós seremos vitoriosos na guerra contra a nossa alma. Acontece que muitas vezes nós não queremos nos submeter à palavra. Aqui no texto que nós lemos, capítulo 2 de 1 Pedro, verso 11, diz: vocês se abstenham dos desejos carnais. Se abster significa deixar para lá, não querer abrir mão. Vamos ser sinceros? Quantos de nós queremos isso? Quantas vezes eu e você acabamos inclinando aos desejos carnais e não nos abstemos dele, porque nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Obedecendo a Deus em sua palavra, nós, consequentemente, iremos fazer a vontade dele. Fazendo a vontade dele, nós seremos beneficiados, porque a vontade dele, conforme está escrito na palavra dele, é boa, perfeita e agradável. Então eu e você devemos nos submeter à vontade de Deus e se abster dos desejos carnais. A nossa alma é um grande depósito. É ali onde a gente deixa os nossos desejos mais íntimos do nosso coração. É ali onde nós temos guardados os nossos sentimentos. Alguns sentimentos, eles devem ser banidos da nossa alma, porque eles vão provocar em nós o pecado. Os sentimentos que devem ser mantidos são sentimentos de acordo com o fruto do Espírito Santo, que consta na palavra de Deus também, que nós precisamos desenvolver a cada dia na nossa vida. Que a gente possa se abster
a cada dia desses desejos que guerreiam contra a nossa alma e sermos vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele já nos garantiu que Ele já venceu por nós. Basta a gente viver de acordo com a sua palavra. Que Deus abençoe você, uma boa semana a todos, em nome de Jesus.